Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Robótica 1. Aqui é a professora Thaís Kempner e na aula de hoje nós daremos continuidade ao conteúdo de cinemática direta, mais especificamente sobre a notação de De Navier-Hartenberg. Os parâmetros de De Navier-Hartenberg, também conhecidos como parâmetros de DH, são 4 parâmetros que são associados a uma convenção para fixar os sistemas de referência aos elos de uma cadeia cinemática espacial. Esse método ele foi desenvolvido em 1955 por Jacques De Navier e Richard Hartenberg. E o intuito deles era padronizar as coordenadas de sistemas de referências para ligações espaciais. Posteriormente, em 1981, Richard Pohl demonstrou o valor da notação dos parâmetros de DH para análise aí de cinemática em sistemas robóticos. Embora muitas outras convenções para fixação de sistemas de referências também tenham sido desenvolvidas, a convenção de DH continua sendo uma abordagem muito popular e é um dos métodos mais utilizados pela comunidade científica na área de robótica para a resolução da cinemática de robôs manipuladores. Essa convenção ela tem o objetivo de apresentar aí uma série de regras para se definir tanto a posição relativa como também a orientação entre dois elos consecutivos. Então, essa notação de De Navier-Hartenberg fala que o manipulador ele pode ser representado por N corpos rígidos móveis e um corpo fixo, ligados por N juntas ou articulações, formando então uma estrutura de cadeia. Ou seja, um manipulador ele é uma cadeia cinemática composta por elos e por juntas. Os elos são os corpos dessa cadeia cinemática e as juntas são as articulações entre os corpos, ou seja, entre os elos. Elas vão conectar os elos e vão também permitir a realização de movimentos de um elo sempre em relação ao elo anterior. Para a gente entender como a notação de De Navier funciona e sabendo que nós temos uma série de regras, a primeira regra é com relação à numeração dos elos. Então, para numerar os elos, aí também chamados na bibliografia internacional de links, os elementos eles devem ser numerados progressivamente, que vão desde o valor 0 com relação à base, até chegarmos à posição final, no nosso elemento final, que seria o efetuador. Então, eles são numerados em ordem crescente, de 0 até n, onde n é o número máximo de elos que a gente possui no nosso manipulador. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma representação, onde a gente tem o nosso primeiro elo fixado aqui, a base, que seria o nosso elo 0. Aqui a gente tem o nosso elo 1, elo 2 e elo 3, tá? Cada elo, ele é conectado, então, às juntas. E os elos, então, eles estão associados a 2 parâmetros. A nossa notação de De Navier-Hartenberg é representada por 4 parâmetros. 2 parâmetros dos elos e 2 parâmetros das juntas. O que são os parâmetros, então, dos elos? Tanto o comprimento desse elo, que é definido, então, pela letra A, e a torção, ou seja, a rotação também, que nós vamos estar fazendo desse elo, denominado por alfa, tá? Então, com relação à torção que esse elo faz, nós vamos ter um ângulo associado, que aqui vai ser definido por alfa. Tá? Então, esses são os 2 parâmetros associados aos elos. Além desses 2 parâmetros associados aos elos, nós temos mais 2 parâmetros também associados às juntas. Tá? Como que nós vamos realizar a numeração dessas juntas também chamadas de articulação? As juntas, elas vão ser numeradas a partir do primeiro elo. Tá? Então, aqui nesse primeiro sistema aqui, ó, a gente tem uma junta aqui já na base, uma rotação. Então, já é uma junta rotacional. Então, esse
primeiro aqui, ele já faz uma movimentação, tá? A junta 2 aqui, ó, também é definida. Então, sempre que a gente tem que observar é o quê? Qual que é o sentido, né? Se for uma junta de rotação, qual que é o sentido dessa rotação que esse manipulador faz, tá? E se for uma junta prismática também, né? Então ele faz movimento aqui para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, a gente tem que entender qual que é a movimentação que essa junta vai realizar. A gente já falou nas aulas anteriores que conforme as juntas, a gente tem os graus de liberdade, tá? Então, esse robô aqui, ele tem o quê? 6 juntas ao total. Então, ele é um robô o quê? As primeiras juntas, elas são de rotações. Então, rotação na primeira junta, rotação na segunda e também rotação na terceira junta. Então, ele é um robô do tipo RRR, ou também chamado de robô articulado ou antropomórfico. Nós já vimos esse conteúdo nas aulas anteriores. E essas outras 3 juntas aqui, que também são juntas rotativas, elas são juntas ligadas aqui ao punho do nosso manipulador robótico, tá? Então, as juntas, elas vão ser aqui sempre, né, definidas aqui pelo índice I, tá? E quando a gente tem I a menos 1, a gente tem que sempre estar se referindo, então, ao anterior. Então, a junta 2, por exemplo, aqui, ela vai estar conectando o quê? O elo 1, né, e o elo 0. Tá? A junta 1 vai estar conectando o elo 0 e o elo 1, né? A junta 2 aqui está conectando o quê? O elo 1 e o elo 2. Então, sempre a gente vai ter, né, uma junta associada aí a 2 elos. E aí, nós vamos estar sempre fazendo, então, um elo que a gente está analisando em relação ao elo anterior. Quais são os parâmetros que a gente tem dessas juntas aqui? Então, os parâmetros das juntas também nós vamos ter um parâmetro associado ao deslocamento e um outro parâmetro associado à rotação, ao ângulo de rotação, tá? Com relação ao deslocamento, esse deslocamento vai ser a distância ao longo do eixo da junta, que como nós vamos ver, o eixo da junta sempre vai ser o eixo Z, tá? Então, isso não vai se alterar. Então, sempre a distância percorrida ao longo do eixo Z vai ser definida por esse parâmetro D, tá? E aqui seria o ângulo, tá? O ângulo entre perpendiculares mútuas incidentes no eixo da junta I. Daqui a pouco nós vamos falar com mais calma com relação a cada um desses parâmetros e esses conceitos eles vão ficar mais claros, tá? A gente tem que observar também essa observação aqui que é bem importante. Para juntas que forem do tipo prismáticas, esse D aqui, ele vai ser normalmente variável, tá? Por quê? Porque quando a gente vai estabelecer os frames, a gente tem várias posições possíveis, seguindo as regras de De Navier-Hardenberg, que a gente pode posicionar, por exemplo, o X. Então, o X ele pode estar em várias posições diferentes. E aí, nós temos que o D ele pode ser variável aí para juntas prismáticas. E se for, né, uma junta rotacional, quem que é variável aqui é o θ, tá? Então, como eu falei, né, a princípio, esse método ele parece ser complicado, porque ele não é um método intuitivo, mas entendendo todas as regras e entendendo cada um desses parâmetros, nós vamos conseguir determinar como esse método funciona. Ele, então, é especificado aí para escrever 4 parâmetros, 2 dos elos e 2 das juntas, tá? Então, como a gente já viu, o θ e o D são parâmetros das juntas. O θ vai ser o ângulo de articulação, que vai ser medido sobre o eixo Z, e o D vai ser o deslocamento medido sobre o eixo Z, tá? Então, como a gente falou, sempre que é com relação à junta, nós estamos falando em relação ao eixo Z, tá? E
Aqui, quando a gente está falando, então, dos nossos parâmetros de duelo, que é o ângulo de torção medido sobre o eixo X e o deslocamento medido sobre o eixo X, nós estamos falando dos parâmetros aqui, deslocamento é o A e o alfa é o ângulo de torção. Vamos entender um pouquinho de como esses parâmetros eles são analisados. Então, sempre a gente vai ter aqui, por exemplo, um elo, né? Aqui representado por IA-1, que é um elo anterior, tá? E aqui a gente vai ter uma junta também anterior, tá? Então, aqui é a junta, por exemplo, se a gente estiver analisando aqui a junta, o nosso elo 0, tá? Essa daqui vai ser a nossa junta 1 e essa aqui seria a nossa junta 2, tá? Então, é sempre a nossa junta anterior com relação à próxima junta que a gente está analisando. Então, aqui, por exemplo, seria o nosso elo 0 com relação ao elo 1. Por quê? Porque a gente viu que os elos a gente começa numerando de 0 até n. E as juntas a gente conforme os nossos graus de liberdade. De 1, né? E conforme o número de graus de liberdade que o nosso robô tiver, tá? Então, aqui nós temos primeiro que definir, daqui a pouco a gente vai ver como que a gente define sistemas de referência aqui, mas vamos entender qual que seria, né, a distância. Primeiro, nós temos que estabelecer a origem, tá? Por exemplo, aqui a origem de O-1, aonde que ela vai estar posicionada? Ela está posicionada, a origem desse sistema, tá? Aonde acontece a intersecção entre o nosso Z anterior e o X, tá? Então, aonde que acontece essa intersecção aqui é que vai ser definida a nossa origem, tá? Então, aqui, por exemplo, a origem A-1, tá? Quando a gente tem o nosso D, tá? Ele é a distância percorrida, né? Aqui ao longo do eixo Z, entre a origem O-1, tá? E aqui a nossa próxima origem, que vai ser com relação ao XI e ao ZI A-1. É um pouco complicado de entender inicialmente, mas conforme os exemplos que a gente vai dar na aula de hoje, vai ficar mais claro. O que a gente tem que entender é o quê? Se está transladando ao longo do eixo Z, o parâmetro é D. Se está transladando ao longo do eixo X, o parâmetro é A, tá? Se está ocorrendo a rotação em torno do eixo Z, o nosso parâmetro é θ. E se está ocorrendo a rotação em torno do eixo X, o nosso parâmetro é alfa, tá? Então, isso que a gente tem que entender inicialmente para entender a notação de De Navier-Hertenberg. Essa representação, ela vai utilizar um método matricial através das matrizes de transformação homogênea, né, que vai ser uma matriz 4x4. Ou seja, a notação de DH vai definir que para a gente sair de uma junta até a nossa próxima junta para representar um movimento do robô, nós vamos conseguir representar esse movimento através dos 4 parâmetros que nós já mencionamos. 2 parâmetros de rotação e 2 parâmetros de translação. Uma rotação em torno do eixo Z, uma translação ao longo do eixo Z, uma rotação em torno do eixo X e uma translação ao longo do eixo X. Realizando a multiplicação, nós vamos ter essa matriz resultante aqui, que é sempre o quê? Que nós vamos estar analisando em relação a uma junta determinada que nós estamos analisando em relação à junta anterior. Então, aqui, essa matriz de transformação homogênea, ela vai ser obtida por uma rotação em Z, que vai ser aquela matriz que nós já vimos na última aula definida, que é uma matriz de rotação. Também por uma translação em Z,
né? Então, quando ocorre a translação de Z, um parâmetro que a gente utiliza aqui é o D, então está representado aqui, que essa linha aqui seria a nossa linha relativa à translação. E aqui vai acontecer uma translação, só que ao longo agora do qual eixo? Do eixo X. Então, por isso que ele está nessa posição aqui. E é representado por qual parâmetro? Pelo parâmetro A. E aqui a matriz de rotação, só que a rotação aqui agora ocorre em torno do eixo X, né? Então, essa é a matriz de rotação em torno do eixo X. E realizando a multiplicação dessas 4 matrizes, nós vamos ter essa matriz de transformada homogênea resultante, tá? Ela vai servir para quê? Para fazer a transformada, então, por exemplo, de uma junta em relação à junta anterior. Se nós tivermos aí 4 graus de liberdade, nós vamos ter que definir, né, 4 matrizes igual a essa, tá? Sempre fazendo, então, por exemplo, aqui da junta 1 em relação à junta anterior, né? Tá fazendo, então, essas transformações até a gente chegar ao nosso efetuador final. Então, partindo da base até o efetuador final. Então, dessa forma que a gente vai definir e vamos ter os cálculos matemáticos desse método. Vamos entender, então, como que o método funciona. Eu vou colocar através de exemplos para ficar mais claro possível para entendermos como a notação de Denavi funciona. Então, praticamente, ele é constituído de 3 etapas. A primeira etapa é necessário fixar um sistema de coordenadas local em cada elemento. Então, o que a gente tem que fazer nessa primeira etapa? Definir os frames em cada uma das juntas. Então, vamos numerar esses frames de acordo com os elos, né? Então, vamos do frame 0 até o último frame que nós tivermos no nosso sistema. E nós vamos depois pegar e utilizar esses sistemas de coordenadas para definir os parâmetros de cada um dos elementos. Então, vamos definir os parâmetros o θ, o d, o a e o alfa, tá? Depois que nós tivermos esses parâmetros para cada uma das juntas do nosso manipulador robótico, a gente substitui esses parâmetros em uma matriz de transformação homogênea para obter a matriz específica para cada elemento, tá? Então, essas são as 3 etapas. Vamos entender primeiro como que a gente fixa um sistema de coordenadas em cada elemento, tá? Então, para definirmos o sistema de referência, nós vamos ter que cada corpo, ou seja, cada elo da cadeia cinemática, ele deve ser fixado em um sistema de referência, ou seja, um frame. E existe uma convenção para a gente anexar esses sistemas de referência aos elos, que é dado pela notação de Denavi-Hartenberg. Primeiro, então, os frames eles vão ser numerados de acordo com o elo ao qual ele está ligado. Então, por exemplo, o elo 0, que é o primeiro elo que está conectado à base, ele vai ter um frame 0, tá? O próximo elo, que é o elo 1, ele vai estar conectado ao frame 1. Dessa forma, a gente vai fazendo sucessivamente até o número de elos finais que o nosso manipulador robótico tiver. Primeiro que nós temos que definir é o eixo da junta, tá? Então, o nosso eixo da junta sempre será o eixo Z, que ele vai ser definido conforme o sentido aqui de rotação da nossa junta, tá? Então, sempre, por exemplo, aqui, ó, ele está entrando aqui na junta, tá? Se essa junta, por exemplo, ela tivesse uma outra movimentação, o sentido desse Z também poderia mudar. E se a nossa junta for prismática? De acordo com o movimento que a nossa junta prismática fizer, então aqui, né, vai fazer um movimento, por exemplo, para baixo aqui, a gente também vai determinar qual que é o sentido e a orientação que nós vamos ter do nosso eixo Z. Então, a primeira coisa que a gente tem
Convencionar é o eixo das coordenadas Z, de acordo com o quê? Com as nossas juntas, se elas forem juntas rotacionais ou se elas forem juntas prismáticas. Para ficar melhor o entendimento, nós vamos utilizar um robô Scara. Tá? Relembrando aí o que nós já vimos no conteúdo das nossas aulas anteriores, o robô Scara é um robô do tipo RRP, ou seja, a primeira junta dele é uma junta rotacional, a segunda junta também é rotacional, mas a terceira junta ela é uma junta prismática. Então aqui a gente tem rotacional, rotacional, e aqui a terceira junta ó, é prismática. Esse robô aqui, esse manipulador, ele é representado por 4 graus de liberdade. Os 3 primeiros para o posicionamento e o último para orientação da garra, tá? Então, esse último aqui, ó, ele é o quê? Rotativo, que ele está ligado ao punho do nosso manipulador robótico. Então, aqui nós temos um robô com 4 graus de liberdade e ele vai ter, então, o quê? 4 juntas. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar fazendo é numerando, tá? Então, a gente vai ter o quê? Vai ter aqui o primeiro elo que está conectado aqui à base, que vai ser o elo 0. Esse aqui vai ser o nosso elo 1. E esse aqui vai ser o nosso elo 2, tá? E esse terceiro aqui, né, que vai fazer esse movimento aqui prismático e depois aqui no punho rotacional, ele vai ser o nosso elo 3. As nossas juntas, tá? Alguns robôs, eles fazem esse movimento aqui da base, movimento rotativo. Se esse robô ele fizesse esse movimento rotativo aqui da base, a nossa primeira junta estaria nessa posição. Mas nesse caso aqui, ó, a nossa primeira junta está sendo essa daqui. Então, aqui a gente tem a junta 1, aqui a gente tem a junta 2, a junta 3 é a prismática, que é com relação ao terceiro grau de liberdade, e a junta 4 é a nossa junta rotativa, que está ligada aqui no punho, tá? Esse é o volume de trabalho desse robô, que a gente já viu que o nosso robô Scara, ele tem um volume de trabalho que se assemelha a um cilindro. E para nós determinarmos aí, fazermos a nossa representação matemática desse manipulador robótico, nós temos que considerar alguns parâmetros, tá? Então, nós temos que considerar aqui o comprimento do L1, o comprimento do L2 e também os ângulos, né, que vão estar fazendo aqui, por exemplo, qual que seria o ângulo a partir do eixo X, que é definido aqui, por exemplo, por θ1. Então, o primeiro elo realizou uma rotação. Uma rotação de quanto? De 45 graus. Então, o nosso θ1, ele vai receber esse valor de 45 graus, tá? E a gente também tem o valor de θ2, que é o ângulo a partir do elo 1. Um cuidado especial a gente tem que ter quando nós estamos trabalhando com os nossos manipuladores robóticos, tá? O θ2, esse ângulo, ele é definido a partir do elo 1. Ele não é definido em relação aqui ao X, tá? Então, por exemplo, o elo 2 fez uma movimentação em relação à base de 80 graus. Mas o ângulo dele, θ2, não vai ser 80. Vai ser o quê? Vai ser o ângulo que ele está fazendo aqui menos o θ1. Tá? Então, a gente tem que ter um cuidado, depois a gente vai ter um exemplo, e isso aqui vai ficar mais claro, mas sempre o ângulo ele é a partir do elo 1. E aqui a gente tem que ter definido também qual que é o cursor do elo 3. Então, por exemplo, essa junta aqui é prismática, ela pode estar fazendo esse movimento aqui, né? Então, eu posso levar esse efetuador até esse ponto aqui, e aí ir descendo ele conforme, né? E eu tenho um curso desse elo 3 a ser definido, tá? Qual que é o limite dele ali que eu posso estar utilizando. Então, esse é o curso do elo 3. Eu também tenho que saber qual que é a altura mínima aqui do efetuador. Por quê? Porque eu posso conectar nesse ponto aqui uma garra, eu posso conectar uma ferramenta de solda, posso conectar
vários objetos aqui, dependendo da tarefa que eu pretendo desempenhar. Então, eu tenho que saber qual que é essa altura mínima do efetuador para não colocar, por exemplo, uma garra superior a esse limite, porque senão, né, atingindo o limite máximo do curso do elo 3 aqui e eu colocando uma garra além do L0, poderia então bater aqui, por exemplo, na bancada. E isso a gente tem que ter um cuidado especial. Então, a gente tem que saber também qual que é essa altura mínima do efetuador para fazer os nossos cálculos matemáticos. Então, vamos ver como que a gente faz o nosso sistema de coordenadas de cada um dos elementos, tá? Então, primeiro, nós vamos fixar o sistema dos eixos de coordenadas da base ao longo do eixo 0. Para os demais sistemas de coordenadas, nós vamos considerar o quê? Sempre nós vamos ter um ponto, analisar se nós temos um ponto de intersecção entre o Z da junta que nós estamos analisando e o Z da junta anterior. Se tiver um ponto de intersecção entre esses Zs, a gente vai sempre colocar a origem do nosso frame nesse ponto de intersecção. Agora, por exemplo, se os dois Zs eles forem paralelos, então nós vamos escolher a origem na junta que nós estamos analisando, tá? Então, a origem do nosso frame anterior vai ficar na junta I, tá? Então, vamos passo por passo para nós entendermos como que nós definimos os frames aí aos vínculos. Então, nós temos a figura do nosso robô, já numeramos os elos e já numeramos as juntas. O primeiro passo é localizar os eixos das articulações, ou seja, os eixos da junta. E a gente já falou que o eixo da junta é o eixo Z. Então, nós vamos definir todos os eixos, desde Z0, que seria do frame 0, né, correspondente ao elo 0, frame que está conectado ao elo 0, até Zn a menos 1, tá? Ou seja, a gente não vai estar considerando ainda o eixo Z para o nosso efetuador final aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma garra, alguma coisa conectada aqui, eu não estou considerando. Eu estou considerando primeiramente somente para esses 4 graus de liberdade. Então, que seria aqui, né, Zn a menos 1. Então, eu vou definir Z0, Z1, Z2 e Z3. Por quê? Porque o meu N é 4, com relação a 4 graus de liberdade, tá? Então, eu vou definir esses 3 primeiros Z. O sentido do eixo Z, tá? Ele vai ser definido conforme essa regra da mão direita, que está representada aqui, onde eu vou observar o sentido de rotação da junta. Então, aqui eu estou tendo a junta fazendo uma rotação para a direita, né? Então eu coloco os meus dedos em direção a esse sentido de rotação e aonde apontar o meu polegar é aonde o meu frame vai estar, que eu vou estabelecer o eixo Z. Tá? Então, aqui, por exemplo, está acontecendo a rotação nesse sentido. Então, aonde que vai surgir o meu eixo ali, no caso, o Z0? Tá? Ele vai ocorrer para cima. Tá? Então, o Z0 aqui, conforme o sentido da nossa regra aí, vai ser para cima. Depois, a minha junta, né, de rotação, ela está aqui. E também está acontecendo nesse mesmo sentido. Então, o Z1 ele vai ter esse mesmo sentido, ou seja, para cima. A minha terceira junta, ela é uma junta do tipo quê? Prismática. Então, ela vai se movimento aqui, ó, para cima e para baixo, tá? Para cima e para baixo. Então, para onde que eu vou fazer o sentido do meu Z? Nesse caso, eu poderia tanto fazer o Z para cima, como fazer o Z aqui no sentido para baixo. Mas eu vou fazer o meu Z no sentido aonde vai ocorrer esse deslocamento, por exemplo, para pegar alguma peça. Então, esse sentido seria o quê? Para baixo, né? Então, aqui, fazendo o meu Z2 aqui, com relação à minha junta 3, tá? Então, aqui na minha junta 3, eu vou definir o meu frame
2 e vai ser para baixo. E aqui agora eu tenho do punho. Esse daqui também é o que? Rotacional. Seguindo a mesma regra, então o Z3 tem que estar onde? Para cima, tá? Então, dessa forma, a gente vai definir os sentidos do eixo Z, sempre seguindo, então, aqui as nossas articulações. Então, conforme a rotação, como se a gente estivesse colocando um eixo ali dentro da nossa articulação. E se for prismática também, no sentido. Definimos os sentidos dos eixos Z. Qual que é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo, que é o passo 2, é estabelecer os sistemas de coordenadas da base. Então, um cuidado que nós temos que ter é com relação à origem desse sistema. O que Denavi-Hertenberg recomenda? Recomenda apenas que para esse primeiro sistema que nós já temos estabelecido o nosso Z, que nós colocamos o X perpendicular a esse Z. Então, a origem aqui poderia ser colocada em qualquer lugar ao longo do eixo Z0, tá? Desde que esse X seja perpendicular. Só que eu poderia colocar esse X nessa posição que estaria perpendicular, poderia colocar aqui também, nesse outro sentido, também seria perpendicular. A única condição que ele não seria perpendicular é se ele tivesse o mesmo sentido aqui do nosso Z0 ou no sentido contrário do nosso Z0. Aí, ele estaria paralelo e não estaria perpendicular. Qualquer outra posição atenderia essa condição de perpendicularidade. Então, como nós temos N possibilidades para estar colocando esse eixo X0, nós vamos dizer que a nossa junta, quando nós formos analisar lá, ela é do tipo variável. Por quê? Porque nós temos, se nós rotacionarmos, nós temos várias possibilidades que esse X também vai estar mudando de posição conforme a rotação da junta. Então, por isso que nós falamos que algumas juntas, elas são variáveis. Outra coisa muito importante é com relação à origem do sistema, tá? Vocês vão ver que alguns autores começam colocando desde aqui da base já, como o método fala que pode ser em qualquer lugar, já colocam o nosso X, por exemplo, aqui colado com a base. Só que quando nós vamos fazer a nossa tabela lá, nós vamos ver que o nosso I, que é o índice que a gente utiliza, ele é com relação à junta. Se essa junta aqui, da base, ela for rotativa, aí sim a gente começa a colocar aqui as coordenadas do X e do Y, já aqui nesse ponto, a origem, no meu Z0. Neste caso, essa base é fixa. E a nossa junta de rotação, ela só começa aqui, tá? Então, ele fala que pode ser em qualquer lugar, mas por convenção, a gente acaba adotando aonde está a nossa junta. Quando o eixo, a gente vai analisar sempre o eixo anterior, que nesse caso aqui é o Z0, em relação ao Z1. Se eles tivessem uma intersecção aqui, por exemplo, se esse Z1 aqui tivesse nesse outro sentido, fosse um outro sistema, ia ocorrer uma intersecção entre o Z0 e o Z1. Aí nós escolheríamos a origem do nosso sistema para colocar o X nessa origem. Mas nesse caso, o Z0 e o Z1, eles são paralelos. Então, nós não vamos ter essa intersecção entre esses dois eixos. Quando esses eixos são paralelos, a gente poderia colocar aqui em qualquer posição do Z0, mas nós vamos escolher no sentido da junta já, colocar aqui aonde está acontecendo a rotação dessa junta. Tá? Então, para que isso? Para facilitar quando a gente for montar a nossa matriz de parâmetros de Denavi-Hertenberg e depois a nossa transformada homogênea. Então, isso facilita os nossos cálculos matemáticos. Tá? Então, como nós temos várias posições que satisfazem essa condição do eixo X ser perpendicular ao eixo Z,
né? Se o eixo for de rotação, nós temos que escolher a origem tal que DI seja igual a zero. Então, nesse caso, nós vamos escolher o eixo X paralelo ao elo 1. Então, o elo 1 está aqui, ó. Nós vamos escolher o nosso X0 aí paralelo a esse elo. Dessa forma, nós vamos ter, depois, quando a gente for analisar os nossos parâmetros, que DI, nesse caso, vai ser igual a zero, tá? Como que a gente escolhe o eixo Y0? Então, eu já tenho a condição inicial que o x0 tem que ser perpendicular a z0 e o eixo y ele vai ser convencionado por essa regra aqui, ó, que é conhecida como regra da mão direita. Então, pega a sua mão direita e coloca os dedos conforme estão indicando ali na posição, de forma que deixa eles bem esticados, como se o Z, então, tivesse aqui com o seu dedo para cima, o indicador como se estivesse apontando aí para a tela do seu notebook, tá? E formando um ângulo de 90 graus entre o seu polegar e o seu indicador, e também formando um ângulo de 90 graus entre o seu dedo médio e o seu polegar. Então, vocês vão ficar dessa forma. E a gente vai utilizar muito essa regra, não só para definir o sentido do eixo Y, mas também quando a gente vai estabelecer as nossas rotações, para a gente saber se esse ângulo de rotação ele é positivo ou ele é negativo, tá? Então, por exemplo, nós fazendo isso, né, nós vamos ter o quê? Que o X está nesse sentido aqui, então vocês vão deixar o polegar nesse sentido, o Z está para cima, então em que direção que está o Y? Está para cá, então a gente seguindo essa regra aí, o nosso Y0 vai estar nessa posição, seguindo a regra da mão direita, tá? A gente sabe que o nosso sistema é tridimensional, então a gente tem que definir o frame, né, aí o X, o Y e o Z. Mas quais os eixos que nós realmente vamos analisar? Apenas o X e o Z. A gente só coloca o Y ali por convenção mesmo que o nosso sistema, né, tem 3 dimensões aí. Mas se não colocasse também, a gente consegue analisar pelo método, somente a gente vai precisar determinar a posição do X e do Z. Então, vamos entender um pouquinho melhor como que funciona essa regra da mão direita. Então, nós temos um sistema aqui, né? E primeiro vamos definir quais são os eixos Z's, tá? Então, nós temos que sempre saber qual que é o sentido da rotação. Nesse caso aqui, o sentido da nossa rotação, ele vai estar nesse sentido aqui, e do segundo, como se eu tivesse no segundo aqui, como se eu tivesse com a palma da mão para cima, né? E os dedos estão indicando qual que seria o sentido da rotação. Então, o primeiro aqui, ó, colocando os dedos no sentido da rotação, o meu Z0 vai estar onde? Para cima. O segundo aqui, ó, fazendo com a palma da mão para cima e fazendo o sentido da rotação, os dedos, então, na direção da tela do computador, aonde que vai estar o Z definido? O Z1, de acordo com as nossas coordenadas aqui. O terceiro também está igual ao primeiro, então vai ter o mesmo sentido do nosso Z2. Definido os Z's, a gente vai entender como que funciona a regra da mão direita, como nós queremos saber se um ângulo ele é positivo ou ele é negativo, tá? O objetivo nosso, por exemplo, é sempre analisar, eu tenho um Z0 aqui, né? Qual que é a rotação que esse Z0 ele vai sofrer para ele ficar nesse mesmo sentido do Z1, tá? Então, a gente utiliza a regra da mão direita para analisar isso. Então, o que a gente faz? Pega e coloca os dedos, já vai fazendo aí, pessoal, acompanha. Coloca os dedos aqui, ó, na direção que está esse Z0 inicial aqui. Então, tá para onde? Tá para cima, tá?
E agora eu vou rotacionar o meu punho de forma que ele fique esse Z aqui agora apontando aonde? Então, esse dedo aqui, ele vai ter que estar indicando agora para a nossa direita. Então, eu vou fazer uma rotação nesse sentido, né? Rotacione o punho de vocês aí. Então, agora esse dedo vai estar aqui. E o que aconteceu com o meu polegar? Ele está para baixo, quando eu fiz essa rotação para estar acompanhando o sentido aqui do Z. Se o polegar ele ficar para baixo ou se ele ficar para o lado esquerdo, significa que o ângulo de rotação é negativo. Então, aqui ele está fazendo um ângulo de 90 graus e, nesse caso, esse ângulo seria negativo. Essa é uma forma de analisar, tá? Através da regra da mão direita. Se ele ficar para cima ou para a direita, é sinal que o ângulo é positivo. Outra forma de analisar seria isso aqui, ó. Então, eu trago o Z0, que está nesse aqui, para esse sentido, né? E eu tenho que deixar esse Z0 igual a esse Z1. Para fazer esse Z0, que é o eixo anterior, ficar igualzinho o próximo eixo, que é o Z1, eu vou fazer uma rotação. Essa rotação aqui, ó, está sendo no sentido quê? Vai estar sendo no sentido horário. Como ela está sendo no sentido horário, significa que o meu ângulo ele é negativo. Se fosse ao contrário, né, e ele estivesse fazendo no sentido anti-horário, aí o meu ângulo seria positivo. Então, essas são as duas formas da gente analisar qual que é, né, então, eu sei que está fazendo um ângulo de 90 graus, né? Mas eu tenho que estabelecer se esse ângulo é positivo ou negativo. Então, ele é positivo quando ele faz essa rotação no sentido anti-horário e ele é negativo quando a rotação aqui nesse caso é no sentido horário. E eu posso também fazer isso por aquela regra da mão direita. Eu tenho essas duas possibilidades para analisar se o ângulo é negativo ou positivo. Agora, vamos definir os frames aos vínculos, tá? Então, nós vamos definir qual que é a origem do nosso próximo frame. Então, aqui a gente já tem o nosso frame x0, y0 e z0, nosso frame 0 definido, e agora a gente vai definir o nosso frame 1, tá? Eu posso colocar ele aqui em qualquer posição de z1, tá? Eu poderia colocar ele em qualquer posição de Z1. Por quê? Porque eu não tenho aqui a intersecção. Se eu tenho a intersecção entre o Z1, por exemplo, aqui e agora o Z2, porque é sempre duelo anterior em relação ao próximo, se esses dois eixos tivessem uma intersecção, eu colocaria a origem nessa intersecção. Mas nesse caso, o Z1 tá? Ele não intercepta o eixo Z2. Se não ocorre a intercepção, nesse caso, os eixos eles são paralelos, nós vamos localizar a origem sempre no ponto da articulação. Então, aqui no caso, como está ocorrendo a articulação, né, nós vamos escolher um ponto aqui da articulação para estar colocando o X. Lembrando que o X ele tem que ser perpendicular a Z1. É uma das condições. Só que o Denavier-Rettenberg, ele fala que tem que ser perpendicular, quando a gente vai colocar, tanto a Z1 quanto ao anterior, a Z0. Então, a condição aqui para agora a gente estabelecer o nosso X é que ele seja perpendicular tanto a Z1 quanto a Z0. Essa é a condição dele. Antes, a gente podia colocar em qualquer lugar. Por quê? Porque a gente não tinha nenhum eixo Z anterior para analisar a perpendicularidade. Então, a gente só analisava com relação ao Z0. Agora, eu tenho que analisar. Tem que ser perpendicular a Z1, mas também tem que ser perpendicular a Z0. Tem que ter essas duas condições, né? Nesse caso aqui, como o Z1 e o Z0 são paralelos, a origem do frame 1 deverá se localizar na articulação da junta 2.
E os eixos que a gente vai definir, né? O eixo Z1 e o eixo Z0, pelo fato de eles serem paralelos, consequentemente, se x1 for perpendicular a Z1, ele também vai ser perpendicular a Z0. Nesse caso, nós vamos considerar o eixo x1 paralelo ao elo 2, tá? Então, vamos colocar ele nessa posição, tá? Então, aqui vocês estão observando que a gente convenciona, a gente está seguindo a regra de De Navier-Hertenberg, mas não tem só uma possibilidade da gente colocar um determinado eixo. A gente tem mais de uma possibilidade, desde que atenda essa regra de perpendicularidade, tá? Então, quando a gente for montar a tabela, a gente tem que desenhar certinho esses frames. Por quê? Porque se eu mudo as posições, eu mudo a forma de analisar depois e montar a tabela com os parâmetros de De Navier-Hertenberg. Então, eu só sigo as regras, mas eu tenho várias possibilidades de estar colocando. Eu poderia colocar esse x1, por exemplo, para cá? Poderia, tá? Poderia estar colocando ele aqui, ó, nesse outro sentido aqui, e, né, aqui, poderia também. Mas, né, eu estou seguindo a convenção aqui, colocando ele porque vai ficar mais fácil depois para eu analisar quando eu for montar a tabela. Vocês vão ver por que eu estou assumindo essa posição. Eu já estou facilitando para depois, quando eu for montar a tabela, tá? Então, para deixar, por exemplo, o x0 paralelo a x1. Nesse caso aqui, eles já vão estar paralelo, tá? Então, eu não preciso fazer tanta análise. Então, por isso que eu já estou colocando ele nessa posição. Mas tem outras posições? Tem, tá? Então, eu estabeleci já o eixo, no caso aqui agora o x1, né? No caso aqui, como não tem a normal comum, como o eixo Z1 e o Z2 eles são paralelos, né, não se cruzam, eu, né, posso colocar esse x1 aí em qualquer direção e escolhi arbitrariamente, mas eu escolhi colocar ele paralelo ao elo 2. Agora, para definir o y, eu utilizo a regra da mão direita. Então, o z está para cima, o x está para cá, eu posiciono ali o meu polegar no sentido que o x está, na direção e sentido que ele está, e aí eu verifico que o meu y, né, no caso, vai estar nessa posição aí. Tá? Então, eu defino qual seria, pela regra da mão direita, a gente estabelece qual é a posição do y. Agora, eu vou fazer isso para os outros frames, tá? Então, eu já tenho o frame 0, o frame 1, eu tenho que estabelecer ainda o frame 2 e o frame 3, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vai repetir esses mesmos passos, ou seja, agora para eu definir o x para o frame 2, eu tenho que ter que esse x é perpendicular tanto a x1 quanto a Z1 quanto a Z2. Então, essa é a condição que ele tem que ter essa perpendicularidade. Como Z2 e Z3 aqui não se cruzam, não se interceptam, eu vou optar, né? Eu posso ter, então, em qualquer direção aqui, eu não tenho uma origem definida. Se for uma junta de rotação, né, eles falam que coloque aqui, por exemplo, aonde está acontecendo a rotação dessa junta. Essa é a regra de De Navier-Hertenberg. Então, como o eixo Z2 e o eixo Z1, eles são paralelos, né? A origem do frame 2 deverá se localizar na articulação da junta 3, tá? Então, aqui, só que a junta 3, ela é uma junta do tipo o quê? Prismática. Então, eu poderia escolher ela em qualquer posição aqui. Por quê? Porque ela faz esse movimento, ela é uma junta prismática. Essa junta 3 que está aqui, tá? Então, arbitrariamente, eu vou escolher uma determinada posição ali para ela. Para quê? Para deixar mais próximo, né, parecido com o frame anterior. Então, é como se eu copiei e colei o frame anterior, atendendo essa perpendicularidade, já está atendendo essa outra perpendicularidade também.
Aqui, como o eixo Z3 e o eixo Z2, eles também estão na mesma posição, consequentemente, se o X3 for perpendicular a Z3, ele também vai ser perpendicular a Z2, tá? Então, também vou escolher aqui, né, como aqui é uma junta de rotação, vou escolher o frame para estar colocando, né, igual ao anterior também, mas ali na posição de rotação dessa junta, tá? E o Y, como a gente já viu, ele é definido aí pela regra da mão direita. Agora sim, eu já estabeleci todos os frames como a gente falou, né, desde o 0 até o N. Então, aqui eu tenho N é menos 1. Eu tenho 4 graus de liberdade, o meu N é igual a 4, né? Então, e aí eu tenho, já defini todos os frames, então, né, até o 3. Então, o 0, o 1, o 2 e o 3. O próximo a ser definido seria com relação ao efetuador, tá? Então, eu parei aqui, eu posso ter uma garra, eu posso ter aqui, como a gente falou, uma ferramenta de solda, posso ter qualquer outra ferramenta conectada aqui, né, no nosso elemento final, que é o nosso efetuador. Então, o nosso próximo passo é definir o sistema de coordenadas do efetuador. Então, todas as regras utilizadas até agora para a definição dos sistemas de coordenadas e posicionamento do eixo, elas são válidas para as N juntas. Então, a gente tinha o quê? 4 juntas. Então, elas são válidas apenas para juntas do sistema de coordenada que a gente fez do frame 0 até o frame 3. Agora, nós temos que definir ainda os sistemas de coordenadas do órgão terminal. O que fala, né, o De Navier-Rettenberg com relação agora a esse sistema, que seria o sistema aí, né, ON, né, que a gente define a origem, então, que nesse caso aqui vai ser a origem do frame 4, o X4, o Y4 e o Z4. Ele fala que a gente pode escolher essa origem de forma arbitrária, mas que, né, em geral, é para escolher como sendo o centro da garra. Então, aqui a gente poderia, por exemplo, ter uma garra conectada aqui a esse efetuador. Então, a gente pode, em geral, escolher aqui o centro da garra ou um ponto de interesse do efetuador. E os eixos também podem ser definidos de forma arbitrária, desde que o eixo xn, então desde que o eixo x4 seja perpendicular ao eixo aqui Z3. Então, atendendo essa condição de perpendicularidade, o x4 ser perpendicular a Z3, eu poderia escolher qualquer posição aqui para colocar. Então, poderia colocar esse X4 virado para cá? Poderia, tá? Poderia colocar ele aqui nesse sentido? Poderia, tá? O que a gente faz para facilitar os nossos cálculos matemáticos? Para facilitar os cálculos matemáticos, a gente pega e simplesmente copia e cola o último frame, tá? Então, quando a gente for fazer do frame do efetuador, copia o último frame aqui e cola nessa posição. Tá? Então, dessa forma, a gente estabelece essa perpendicularidade e, né, coloca ali de forma coincidente, que vai facilitar o nosso cálculo da matriz de transformação homogênea. Então, agora nós já definimos todos os eixos de coordenadas, tá? Então, quando a gente já estabeleceu todo o sistema de coordenadas, nós vamos para o nosso próximo passo. É que utilizar agora cada sistema de coordenada, ou seja, para cada frame, nós vamos definir os parâmetros de cada elemento. Então, agora nós vamos definir aqueles parâmetros, o D, o θ, o alfa e o A, tá? Então, vamos ver como que a gente faz essa definição, né, desse sistema de coordenadas. Nós vamos ter que criar uma tabela de parâmetros do De Navier-Rettenberg referente a cada um dos ligamentos ou articulações. Primeiro, então, para cada junta, eu vou ter que estabelecer qual que foi o θ, qual que foi o D, qual que foi o A e qual que foi o alfa. E no nosso sistema, o nosso
manipulador robótico, ele possui quantas juntas? 4, porque ele possui 4 graus de liberdade. Então, a minha tabela, ela vai ter o quê? 4 linhas para definição desses parâmetros, tá? O θ, né, ele fala o quê? Que eu vou ter que rotacionar, eu vou ter que fazer uma rotação em torno do eixo Z. Qual que é o objetivo desse ângulo θ? É deixar o X do frame anterior paralelo com o X do frame que eu estou analisando, tá? Então, esse é o objetivo do nosso θ. O nosso D, tá? Eu vou transladar o frame anterior ao longo do eixo Z anterior até a intersecção entre o Z anterior e o X que eu estou analisando. O A, eu vou também correr uma translação, só que aqui agora é ao longo de X, né? E não ao longo de Z, tá? E é ao longo de XY e não do X anterior. Também entre a intersecção de Z a menos 1, né? Então o Z do frame anterior e o X do frame que nós estamos analisando. E o alfa é uma rotação em torno do eixo X, e o objetivo do alfa é sempre deixar o Z do frame anterior paralelo ao Z do frame que nós estamos analisando naquela junta. Então, esse é o objetivo, tá? Vamos entender, então, como que funciona agora com o nosso desenho. Então, nós já temos especificado nossos frames, tá? E vamos analisar sempre, então, o frame anterior em relação ao nosso próximo frame. Então, esse daqui é o frame que a gente estaria analisando, por exemplo, o x a menos 1, tá? Como é que a gente está analisando? Primeiro, para a junta I, 1, tá? Essas juntas aqui, esse I representado aqui, representam as nossas juntas. Junta 1, junta 2, junta 3 e junta 4. Por quê? Porque esse frame está ligado na junta 1. Esse outro frame está ligado na junta 2. Aqui, né, nós vamos ter um terceiro frame que está ligado nessa junta prismática. E aqui nós vamos ter um quarto frame que está ligado aqui ao punho, que também sofre uma junta rotacional. Tá? E agora, o nosso índice I, ele vai ser substituído por 1. Então, quem que vai ser o θ1? Tá? Então, aqui, ó, para determinar θ1, eu vou ter que rotacionar o eixo I a menos 1. Então, 1 a menos 1, 0. Rotacionar o eixo x0, tá? Em torno de z0. Então, rotacionar aqui o eixo x0 em torno de z0 até ficar paralelo ao eixo x1. Então, o que eu teria que fazer aqui? Ó? Rotacionar esse x0 aqui ao longo desse eixo z0 até ficar paralelo a esse eixo aqui, ó, no caso xi, x1, porque eu estou analisando essa primeira linha aqui da matriz, substituindo o índice I por 1. Mas, o que acontece aqui? Ó? Eu poderia ter escolhido esse x em qualquer posição. Concorda comigo que eu poderia ter escolhido aqui? Desde que ele fosse perpendicular, poderia ser nessa posição. Então, eu ia ter que rotacionar ele até chegar nessa outra posição. Mas esse x, ele também gira junto, né? Ele gira aqui em torno. E como eu tenho essas N condições que eu poderia estar colocando esse x, ele é o quê? Variável. Né? Por quê? Porque ele pode ter várias posições possíveis. Então, eu poderia estabelecer aqui que aqui seria 30 graus, né? Para ele chegar nessa posição aqui. Mas se eu tivesse escolhido aqui, por exemplo, ele para estar nessa posição, ele ia ter que estar o quê? 180 graus para chegar nessa posição de x1. Então, como teria N possibilidades, e esse ângulo poderia ser vários ângulos diferentes, eu falo primeiro que esse θ é o quê? Variável, tá? Então, sempre, se a junta for de rotação, o θ é variável. Sempre, é regra, tá? E se a junta for prismática, quem que é o variável é o D. E aí o θ é igual a 0.
tá? Então, nesse caso aqui, como a minha junta é de rotação, tá ocorrendo uma rotação aqui, o θ, ele é o quê? Variável, tá? Então, nós vamos estar utilizando o asterisco aqui, ó, que vai indicar que esse é um valor variável da junta. Então, esse asterisco aqui vai estar indicando aqui, então, que esse θ é variável, tá? Agora, vamos analisar o D, tá? Eu vou transladar, então, o frame 0 ao longo de Z0 até a intersecção entre Z0 e X1. Aonde está a intersecção entre Z0 e X1? Então, primeiro eu tenho que definir qual que é essa intersecção. Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, né, entre X1 e Z0, a intersecção, ela está bem nesse ponto aqui, tá? Então, eu vou transladar esse frame, né, no caso, esse frame 0, ao longo de Z, até ficar na intersecção. Poxa, já está na intersecção, ó. Se fosse esse frame aqui, ó, definido aqui embaixo, tá? Para ele chegar nessa intersecção, ao longo de Z, ele ia ter que percorrer essa distância. Então, se ele tivesse aqui, essa distância percorrida, eu ia colocar aqui em D. Nesse caso, como ele está aqui já na intersecção, esse valor de D é igual a quanto? 0. Então, eu vou preencher ali com 0, tá? Então, nesse caso aqui, eu já defini ali o valor dele. O próximo também é com relação à intersecção de Z0 e XY, que já está marcado aqui, tá? Então, a intersecção entre eles está bem aqui, ó, nesse ponto aqui de origem, tá? Agora, ele vai falar transladar o frame I agora. Quem que é o frame I? O frame 1. Então, eu vou transladar esse frame aqui ao longo de X1, então, ao longo de X1 até chegar nessa intersecção. Ou seja, eu vou trazer esse frame aqui para essa posição. E essa distância aqui que eu andar ao longo de X vai ser o deslocamento aqui, a translação em A, tá? Então, vou fazer esse deslocamento aqui, ó. Essa distância que eu andei é L1, ou seja, o que é L1? É o comprimento desse elo, tá? Desse primeiro elo aqui. Então, o comprimento desse primeiro elo foi a distância que eu andei desse ponto até esse outro ponto, que é definido pelo A. Agora, o próximo passo é fazer o quê? Rotacionar o eixo Z0, que é ZI a menos 1, né? Em torno do eixo X1. Então, até ficar paralelo ao eixo Z1. O meu objetivo aqui agora é deixar o Z0 paralelo a Z1. Opa, mas eles já estão paralelos. Então, se eles já estão paralelos, o meu valor de alfa é igual a quanto? 0. Não tem que fazer nada. Agora, o nosso índice I, ele mudou aqui para 2. E agora a gente vai analisar quais são os 4 parâmetros de Navier-Steenberg com relação a esse índice 2, ou seja, com relação agora à nossa junta 2, tá? Então, a nossa junta 2, ela vai estar agora aqui com relação ao frame 1, né, e ao frame 2. Então, a gente vai estar analisando a translação e a rotação em relação a esses dois frames, tá? Então, primeiro, essa junta é de que tipo? A junta 2, tá? Então, a nossa junta 2, ela é do tipo quê? Rotativa. Se ela é do tipo rotativa, eu poderia ter escolhido esse x1 aqui, nessa posição, que ele ia atender a perpendicularidade entre Z1 e Z0, poderia escolher nessa posição, que também atenderia. Então, nesse caso aqui, o nosso θ2 era do tipo variável, tá? O objetivo do D, né, é transladar ao longo do eixo Z até a intersecção entre, nesse caso, o Z1 e o X2. A intersecção entre Z1 e X2 estaria nesse ponto aqui. Só que eu teria que transladar ao longo do eixo Z. Só que o eixo Z, né, ele já está aqui
nessa posição, e nesse caso aqui, direto, a gente já poderia determinar que esse valor de D aqui é igual a 0, seguindo a nossa regrinha ali. Agora, o nosso objetivo é o quê? Transladar o frame I ao longo de XI, tá? Então, nesse caso aqui, o frame que a gente está analisando é o quê? O frame 2. Então, eu vou transladar o frame 2 ao longo de X2, tá? Até a intersecção de Z1 e X2. Então, eu vou ter que transladar ele nesse sentido. Então, eu vou ter que fazer esse movimento. Então, ele percorreu aqui, né, uma distância de L2, que é justamente o comprimento do elo 2. Então, esses são os parâmetros. E o outro, né, que seria o alfa, ele tem o objetivo de rotacionar o eixo agora aqui, no caso, o Z1, né? Então, rotacionar aqui o eixo Z1 em torno de X2, tá? Então, eu teria que rotacionar aqui para deixar paralelo o Z1 com o Z2. Então, se eu rotacionar ele aqui, ó, né, para ficar paralelo aqui, na mesma posição, né, além de paralelo, no mesmo sentido de Z2, e deixar esse eixo Z1 igualzinho ao Z2, eu vou ter que fazer um ângulo de quanto? De 180 graus, né? Porque eles estão paralelos, mas os sentidos estão opostos. Então, qual que é o valor de alfa nesse caso? Nesse caso, o valor de alfa é 180 graus. Então, eu já defini qual que seriam os 4 parâmetros para a segunda junta. Agora, eu vou analisar o quê? Os parâmetros agora para a terceira junta. Então, eu tenho que pegar o frame 2, que vai ser o meu frame anterior, em relação ao próximo frame. Quem que será o nosso próximo frame? O frame 3. E vou fazer a mesma análise. Nesse caso aqui, ó, a minha junta é de que tipo? É uma junta prismática, tá? Então, como ela é uma junta prismática, ela não tem rotação. Se ela não tem rotação, né, aqui do θ, tá? Então, não tem rotação, esse valor aqui é igual a quanto? 0, porque ela é uma junta prismática, não é uma junta de rotação. Esse valor aqui é igual a 0, tá? Agora, eu tenho que determinar qual que é o valor de D. O que fala o D? Transladar, né, o frame aqui, nesse caso agora que eu estou analisando é o frame 3, né, então 3 menos 1 é o 2, então transladar o frame 2 ao longo de Z2, então eu vou ter que transladar ele aqui para baixo, né, até a intersecção entre Z2 e X3. Aonde está a intersecção entre Z2 e X3? Está nesse ponto aqui. Então, ele quer saber, esse D aqui, qual que é essa translação que ele vai fazer aqui. Então, ele vai transladar, né, dali nesse sentido até... Então, ele andou quanto aí? Então, aqui, ó, ele pode ter andado uma determinada distância fixa. Mas essa distância fixa, não. Por quê? Porque aqui é uma junta prismática. Esse cursor, às vezes, ele pode andar até aqui e parar. Às vezes, ele pode estar mais para cima. Então, como aqui é uma junta prismática e eu posso parar esse cursor em diferentes posições, eu vou estar definindo como uma junta, né? Então, toda vez aqui que for prismática a nossa junta, quem que é variável? O D é variável. Então, eu tenho uma distância percorrida por esse cursor aqui, só que essa distância percorrida por esse cursor é variável. Por isso que eu simbolizo com um asterisco ali. Por quê? Porque é uma junta prismática, isso é regra. Sempre que for prismática. Agora, quem que é variável é o D. Sempre que for rotacional, quem que é variável é o θ, tá? E agora, analisando aqui o A. Transladar o frame, né, ao longo de X. Se eu transladar aqui ao longo de X2, eu vou para onde, né? Aqui, em relação ao anterior. Eu não tenho para onde ir, tá? Então, nesse caso aqui, o valor de A
é quanto? 0. Por quê? Porque aqui ele queria, né, que transladasse ao longo do eixo X. Aqui aconteceu a translação ao longo do eixo Q? Z. Então, se eu transladar ao longo do eixo X, eu nunca vou chegar na intersecção entre o meu Z2 com o X3, né? Então, se eu for nesse sentido, eu nunca vou chegar nessa posição. Então, esse valor aqui, no caso do A, é igual a 0. E o terceiro aqui, o objetivo dele é rotacionar agora o eixo Z3, né? Z2, né? Porque aí é menos 1, nós ainda estamos no 3, então 3 a menos 1 é 2. Então, rotacionar o eixo Z2, esse eixo aqui, em torno de X3, então vou estar rotacionando ele em torno de X3 até, né, ficar paralelo ao eixo Z3. Então, eu quero deixar o Z2 paralelo a Z3 e igual, né? Então, além de paralelo, no mesmo sentido. O Z2, ele já está paralelo a Z3. Entretanto, eles estão com sentido opostos, tá? Então, eu teria que fazer uma rotação de quanto para chegar nesse mesmo sentido? De 180 graus. Então, novamente, o valor definido ali pelo alfa é 180 graus. Eu já defini para os 3 primeiros graus de liberdade. Agora, eu vou fazer o quê? Para o efetuador. Tá? Então, eu teria que definir aqui agora o próximo frame que a gente definiu com relação ao efetuador. Então, com relação ao efetuador, como que vai ficar? Eu vou definir um novo frame aqui e vou analisar o que vai acontecer em relação a esse novo frame, tá? Então, analisando aqui, ó, né? Essa junta aqui do efetuador é uma junta de que tipo? Rotativa. Tá? Então, se ela é uma junta do rotativa, o que acontece? O meu θ3 é o quê? Variável, tá? Agora, eu tenho uma distância percorrida aqui ao longo do eixo Z, tá? Então, aqui, ó, transladar o frame Z3 ao longo do o frame 3 ao longo de Z3, tá? Então, vou transladar ele aqui ao longo de Z3, o Z3 está aqui, tá? Até a intersecção entre Z3 e X4. Então, onde que estaria? Então, nesse sentido aqui. Então, como está ocorrendo aqui, eu traria esse frame para essa posição. Que distância é essa aqui percorrida? Que é essa distância aqui, ó, DI. Essa distância que está sendo percorrida aqui, ó, seria a distância que vai estar o meu efetuador. Então, se eu tiver uma garra aqui, o comprimento dessa garra vai ser justamente o comprimento aqui do efetuador. Ah, se não tiver aqui, em vez de uma garra, como a gente falou, uma ferramenta de solda, o comprimento dessa ferramenta de solda que vai ser definida aqui por essa distância, tá? E aí, aqui, o A seria ao longo do eixo X, até chegar nessa intersecção. Se eu andar ao longo do eixo X, eu nunca vou chegar a essa intersecção, então esse valor é igual a 0. E aqui, como a gente copiou e colou esse frame, né, o objetivo do alfa é deixar o Z3 paralelo ao Z4 na mesma direção e no mesmo sentido, né? Então, como se fosse um cópia do outro. Como ele já é um cópia do outro, esse valor é igual a quanto? 0. E aqui eu defini a tabela de De Navi-Rettenberg. Então, o que a gente faz primeiro? Desenha todos os frames e depois que a gente tem esses frames desenhados, a gente segue as regras para determinar essa tabela. Agora sim, nós vamos para o terceiro passo. Os parâmetros, eles devem ser substituídos na matriz de homogênea genérica para se obter uma matriz específica para cada elemento, tá? Então, a gente já viu, né, anteriormente, que a gente define essa matriz de transformação homogênea para cada junta, tá? Então, agora, para cada linha da minha tabela, eu vou substituir os valores naquela matriz de transformação homogênea, que foi definida através da multiplicação das matrizes de transformação de rotação em Z, translação em Z,
translação em X e rotação em X, que a gente tem essa tabela aqui, essa matriz resultante, que é uma matriz 4x4. Nesse caso aqui, ó, meu I é igual a 1, tá? Então, eu vou fazer o quê? O I em relação a 0. Então, é a minha transformada de 1 em relação a 0 que eu estou fazendo. E vou substituir os valores. Cosseno de θi. Nesse caso aqui, quem que é o meu θi? É θ1, tá? Então, aqui, seno de θi vezes cosseno de αi. Então, θi é igual a θ1. Αi é igual a 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Então, o que restou aqui? Seno de θ1. Então, a gente vai substituindo agora os valores nessa matriz de transformação homogênea e vamos ter, então, nesse caso, uma matriz de 1 em relação a 0. Vamos ter outra matriz agora de 2 em relação a 1, outra matriz de 3 em relação a 2 e uma matriz de 4 em relação a 3. Então, nós vamos montar 4 matrizes, né? Substituindo os valores de cada linha da nossa tabela na nossa matriz de transformação homogênea. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a linha 2, tá? E vamos substituir, então, esses valores. Então, agora aqui, o meu θi vai ser o quê? θ2, então, cosseno de θ2. E aqui, né, o meu AI, por exemplo, aqui, ó, L é quanto? L2, então, vai ficar o quê? L2 cosseno de θ2. Então, nós vamos definir agora a matriz de transformação homogênea de 2 em relação a 1. Tá? Também vamos definir a nossa matriz de transformação homogênea de 3 em relação a 2. Nesse caso aqui, vamos fazer cosseno de θi, mas o meu θi é igual a 0. Cosseno de 0 é igual a 1. Tá? E aí, nós vamos substituindo esses valores aqui, sendo que o valor de D, como é uma junta prismática, ele tem um valor do cursor do elo 3, e esse valor é o quê? A gente viu que é um valor variável, tá? Mas, por exemplo, se quando eu estiver fazendo o cálculo, eu falar o cursor andou tantos centímetros, 10 centímetros, eu vou substituir esse valor de 10 centímetros aqui, né, nesse valor que o cursor andou. Então, quando a gente for fazer cálculo matemático, a gente vai substituindo esses valores que estão ali como variáveis. E, por último, a gente tem, então, em relação ao 4, que seria o efetuador, que é o último frame que a gente colocou, né? E em relação ao frame anterior, que seria o frame 3. E aí, também, substituindo, nós temos essa matriz aqui, tá? Que está sendo dada aqui, né? Esse L0 aqui seria aquele L do efetuador, né? Então, aqui só está com uma denominação diferente, mas é o comprimento do efetuador que a gente tem. Então, o comprimento do efetuador aqui seria o valor do nosso L0, que seria colocado, e conforme o comprimento, nós substituímos o valor. Agora, para obter a nossa transformação homogênea, né? Ou seja, para definir qual que é a posição do efetuador aqui, final, depois de todos os movimentos que ele realizar em relação à base, que vai ser a nossa referência, eu vou ter que fazer uma série de transformações homogêneas e ir realizando a multiplicação até chegar, da base até chegar no efetuador, tá? Como a gente definiu o nosso primeiro frame aqui na primeira junta, por quê? Porque aqui a base não era uma junta rotativa, a gente definiu conforme as regras, eu tenho também que estabelecer uma transformada, né, de 0 em relação à base. Eu vou seguir as mesmas regras, só que aí eu vou definir, né, um eixo de x para a base e um eixo de y para a base também. E eu vou analisar a base em relação ao frame 0 e obter também uma linha lá e uma matriz de transformação da base, vezes, né, a nossa matriz de transformação aqui, né, partindo do frame 0 até o último frame que a gente analisou, que foi o frame 4, tá? Então, vocês já devem ter observado, conforme os exercícios que vocês fizeram, que sempre
né? A referência, a gente começa pela referência. Quem que é a nossa referência? A base. E termina sempre aonde? Aonde a gente quer chegar. Aonde que o frame 4 tá? Lá na posição final do efetuador. Então, eu estou indo do 0 até o efetuador. Só que como o meu 0 partiu daqui, faltava definir o quê? Ainda a transformada aqui, né, de 0 em relação à base, né, que é a nossa base, que é a referência, tá? Então, aí sim, eu começo da base 0 e daí de 0 até 4. Para obter esse 0 até 4 aqui, eu obtive 4 matrizes de transformação, e aí eu tenho que fazer o quê? Substituo os valores aqui conforme são fornecidos, ou posso fazer isso também de forma genérica, mas eu tenho que realizar a multiplicação entre todas as matrizes de transformação homogênea, tá? Então, essa primeira aqui é a matriz de transformação homogênea de 1 em relação a 0, aqui é a matriz de transformação homogênea de 2 em relação a 1, aqui é a transformação homogênea de 3 em relação a 2, e aqui é a matriz de transformação homogênea de 4 em relação a 3, tá? Então, sempre a gente faz da junta que a gente está analisando em relação à junta anterior. Agora, vamos entender um exemplo aí, né, com um movimento apenas desse mesmo manipulador, que é o manipulador Scara, só que ele vai realizar apenas movimentos do elo 1 e 2, tá? Então, vamos supor a condição inicial desse braço completamente esticado, tá? E agora a gente tem o comprimento do L1, que vale 250 milímetros, e o comprimento do elo 2, que vale 230 milímetros. E, na sequência, a gente tem o avanço do primeiro elo, ou seja, esse primeiro elo aqui, ó, ele vai sofrer uma rotação de 60 graus, tá? No sentido anti-horário. Então, ele estava nessa posição, ele vai sofrer uma rotação aqui de 60 graus. E o segundo elo também estava nessa posição aqui inicial, e ele vai sofrer uma rotação de 80 graus, tá? Então, essa daqui é a vista de cima, né, do topo, então ele ficaria nessa posição. Aqui sofreu a rotação aqui com relação à base de 60 e a segunda aqui sofreu uma rotação de 80 graus. E ele quer saber qual que é a posição do XY, mas, né, apenas para a transformada de 2 em relação a 0, porque nós estamos fazendo um movimento, né, apenas do elo 1 e do elo 2. Então, de 2 em relação ao nosso frame 0, né, que estaria aqui, igual o modelo que a gente fez. Então, aqui é a vista de cima, né? Qual que seria essa posição aqui de x e y? Então, primeiro, para a resolução, nós vamos substituir naquela nossa tabelinha. Então, aqui a gente tinha que o nosso θ1 era variável. Agora, foi definido qual que é o valor dele. Foi o quê? O primeiro elo vai rotacionar 60 graus, então não é mais variável, vou substituir o valor de 60. Pegar aquele valor que a gente estabeleceu lá, 0. Aqui, o nosso A1 era o comprimento do elo 1, que foi dado aqui, que é quanto? 250 milímetros, tá? E aqui é igual a 0. E aqui agora a gente tem que estabelecer qual que é o valor de θ2, tá? O valor de θ2, ele falou o quê? Que em relação aqui ao frame 0, né, que a gente tinha estabelecido, ele está fazendo uma rotação de 80 graus, tá? Então, aqui, ó, né, ele fez essa rotação aqui, ó, de 80 graus. Só que o nosso θ2 que a gente analisa não é com relação a esse, tá? Então, quando a gente faz a nossa transformada, a gente faz o quê? A1 em relação a 0, só que a 2 não é em relação a 0, a 2 é em relação a quê? A 1. Então, se ela é com relação a 1, o θ2 é com relação ao frame 1, tá? Então, aqui eu tenho que estabelecer esse ângulo. Como que a gente faz isso? Tá? Então, a gente vai estabelecer esse ângulo aqui, ó, né? O ângulo que a gente quer estabelecer. Então, aqui o I é igual a 1, por exemplo. Então, 1 mais 1, 2. Então, o nosso θ2 vai ser igual ao ângulo que eu tinha anteriormente de 0 a 2, que é 80 graus, menos valor de θ1, tá? Então,
qual que é o valor que a gente tinha? 80 graus menos 60, esse valor aqui, ó, em relação ao elo 1, ele é de 20 graus, tá? Então, agora que eu tenho a minha tabela preenchida com todos os parâmetros, eu vou fazer a transformada de 2, né, em relação a 0, fazendo a multiplicação da transformada de 1 em relação a 0, vezes a transformada de 2 em relação a 1. E substituo os valores aqui. Θ1 é igual a 60 graus, né? E L1 é igual a 250. Substituo todos os valores aqui. Faço a mesma coisa para essa segunda matriz, substituindo os valores da segunda linha da nossa tabela. Então, o cosseno de θ2 vai ser igual ao cosseno de 20 graus. Aqui vai ser seno de 20 graus, sendo que esses valores aqui, ó, não são fixos para qualquer sistema robótico. Eles são, né, a gente determinou essa tabela aqui de acordo com os frames que a gente desenhou e de acordo com a tabela que a gente montou dos parâmetros de De Navier-Rettenberg, tá? Então, para cada sistema robótico, a gente vai ter que montar um equacionamento e aí resolver esse equacionamento para a gente ter a solução final. Então, realizando a multiplicação, substituindo os valores, né? E aí, realizando a multiplicação final, eu vou obter uma matriz 4 por 4, que são, então, a matriz de transformação homogênea de 2 em relação a 0. E esses valores aqui, ó, são os valores em x, em y e em z. Então, qual que é o valor, né, final em x? 164,98. E qual que é o valor final em y? 443,06, tá? Então, é dessa forma que a gente estabelece depois os valores e os cálculos, a nossa resolução matemática do método De Navier-Rettenberg. Como vocês viram, é um método que precisa de bastante atenção e também precisa de treino, tá? Então, eu vou deixar para vocês uma outra aula só com slides de exemplo. E o que eu sugiro a vocês é o quê? Estarem acompanhando ali a imagem e tentar preencher a tabela sem olhar. Então, olhe apenas para a imagem e vai preenchendo a tabela de linha a linha, substituindo e entendendo que aquilo ali é uma receitinha de bolo, vocês seguindo ali, entendendo aquela receitinha, vocês não vão errar, tá? E aí depois vocês comparam com o valor que vocês obtiveram. Lembrando que muitas vezes, para deixar os z's aí paralelo, né, que seria o parâmetro alfa lá, que é o último que a gente está analisando, que o objetivo é deixar os eixos z's em paralelo e no mesmo sentido, é necessário a gente ter a mesma direção e sentido, é necessário muitas vezes utilizar a regra da mão direita, tá? Então, se o polegar ficar para cima ou para a direita, o ângulo é positivo. Se ele ficar para baixo ou para a esquerda, significa que o nosso ângulo é negativo. Então, dessa forma que a gente determina, tá? Então, aqui a gente tem os mesmos livros que a gente utiliza as nossas referências. Bons estudos a todos aí e nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais!